boa noite. Bem-vindo a mais uma live do blog Sintonia SP. Eu sou Lúcia Zanelli. Hoje nós vamos conversar com George Frey, a mentira por trás das máscaras em plena pandemia. George Frey é pesquisador, criminólogo, palestrante, especial de polícia, missionário especial de polícia, gestor em segurança pública, pós-graduado em criminologia e psicologia criminal, fundador da unidade de análise do comportamento humano e autor do livro Eu Sei Que Você Mente. Você mente, George? Boa noite. Pero no mucho. Boa noite, Jorge, Lúcia. Boa noite, tudo bem? O brasileiro é mentiroso? Muito, muito. Porque essa maleabilidade comportamental, essa coisa malemolente do brasileiro, como Gilberto Freire bem colocava, isso tem no seu interior também a vocação para tirar uma certa vantagem. Lembra nos anos 70, começo dos anos 80, Sim. aquela lei do Gerson, né, querer tirar vantagem Sim, de a tudo? lei do Gerson. Aquilo, pobre do Gerson, né? Ele só fez um comercial e paga até hoje. Sofreu. Mas, sim, as culturas onde você tem uma maior rigidez comportamental, você tem mentirosos também, mas ela Também. não é... A mentira não é tão permeada, não permeia tanto as relações, sejam trabalhistas, sexuais, familiares, amorosas. Aqui no Brasil, a gente exagera. Exagera. Por que uma pessoa mente? Porque é inerente à condição do ser humano, é inerente à condição animal, até à condição vegetal. Todos mentimos, todos os seres vivos mentem, ou deliberadamente, ou por uma questão de sobrevivência, tecnicamente, mas todos mentimos. E é importante não começar não demonizando a mentira. A mentira faz parte do que nós somos. Eu não estou também glorificando a mentira, mas colocando-a no seu devido lugar, que é como coadjuvante de nossas vidas. Ela não pode ser protagonista. Nós não podemos delegar para a mentira um protagonismo de ocupar todos os espaços e chegar antes em qualquer relação. Mas a mentira branca, a mentira social, aquela mentira educativa, que os pais fazem em relação aos filhos, se você colocar o dedo nessa tomada, ela vai puxar você para dentro e nunca mais você vai ver seu pai e sua mãe. Se você sair sozinho na rua, o velho do saco vai pegar você e colocar nas costas. Pô, existem mentiras que nos forjam, né, nos moldam e que são ditas em alguns momentos para o nosso próprio bem. E aí existe a mentira social e aquela pessoa que conta vantagem. Qual a diferença das duas? Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa e você vê que ela está contando vantagem. O corpo dela responde, não responde? O contar vantagem normalmente é associado a um chato, né? É aquela pessoa arrogante, chata, metida. Pô, aí não precisa nem muita desculpa para você pedir licença e procurar outro papo, outro lugar. Mas a pessoa que tem uma dependência da mentira, que a gente chama de mitômano, né? Aquela pessoa que cria uma bolha de mentiras ao seu redor e precisa mentir o tempo inteiro para dar um pouco de cor a uma vida que é opaca, que é preto e branco, que é monocromática, né? Essa pessoa, ela mente como um vício. Ela mente como uma pessoa que fuma, outra que bebe. Ela criou uma dependência em relação à mentira porque ela precisa ser aceita, ou ela precisa se sentir melhor. Essas demandas muito fortes do ser humano provocam concessões que não deveriam ser feitas, mas que nós fazemos o tempo inteiro. Quem não, né? Aquela história de quem nunca fez isso atira a primeira pedra. Quem nunca teve necessidade de pertencimento e acabou ou escondendo uma parte sua que precisava ficar escondida naquele momento para que você pudesse fazer parte daquele ambiente, daquela turma, ou quem não exagerou um pouquinho, seja numa entrevista de emprego, ou seja para impressionar aquela conquista, para poder subir um patamar, alcançar um objetivo. Então, isso, quando você
afasta esses elementos e não enxerga uma patologia, não enxerga um comportamento desviante e enxerga um ser humano carente ali, aí a coisa fica com menos peso, menos dor. E as pessoas estão mentindo mais hoje, durante a pandemia? Tá, aí é uma janela temporal bem específica, né? Uhum. Sim, porque não tem um ditado bem antigo, né, que a ausência é atrevida, né? Uhum. As relações virtuais têm um pouco disso, esse atrevimento, né, de passar uma imagem que você pensaria duas vezes se ia tentar fazer isso ou não pessoalmente. Então, é uma situação Sim. onde essa distância, nós estamos nos vendo, mas essa frieza das comunicações virtuais permite que hajam certos comportamentos e até posicionamentos que eu não faria. Eu não iria visitar a sua casa, você me convidando para ir tomar um chá com você, eu não iria de bermuda. E eu estou de bermuda. Eu estou em casa. Mas é isso. Não chega a ser uma mentira, mas é um comportamento que não é o normal que você teria ao visitar uma pessoa ao vivo e a cores. Essa nossa visita é virtual e é bem educada, mas ela não reflete a total realidade que poderia estar acontecendo se fosse em outras circunstâncias. Sim. E as redes sociais, as pessoas mentem muito? Mentem por conta do anonimato, né? O anonimato, ele gera essa coragem, mas não vamos culpar as redes sociais, porque na Idade Média, ou até antes da Idade Média, no Egito, 2000 anos atrás, em Jerusalém, no Egito, você tinha naquelas ruas de pedras, naquelas paredes ali, eram colocados avisos de casamento, avisos de compra ou venda de escravos e blasfêmias e maledicências. Na calada da noite, alguém ia lá e colocava uma inscrição e falando mal de tal pessoa, dizendo que o fulano não devia passar embaixo de um arco porque o arco podia cair na cabeça dele, né? Ele tinha enfeites a mais, que fulana não é mais uma mulher pura. Então, esse comportamento de falar mal dos outros, de mentir e usar o anonimato, né? Usar a rede social como um escudo protetor, um avatar que você tenha, isso já era feito lá atrás, 2000 anos, porque ninguém sabia no dia seguinte quem havia colocado aquelas inscrições ou colado aquele papiro na parede, né? Então, é do ser humano. Como é que você se apaixonou por esse tema da mentira? Eu era uma criança pequena, magra, do cabeção, um ano adiantado e apanhava de todo mundo na escola e na rua. Você está brincando? Sério? Mentira. Juro. Jura? Extremamente tímido, pequeno, magro e vulnerável. Então, eu tive que começar a perceber muito rapidamente, através da linguagem corporal, quem é que estava se aproximando de mim e era um predador que ia meter a mão em mim, ou se aquela pessoa que estava dizendo que não ia me bater, se ela estava mentindo ou não. Se ela dizia que não, mas iria me bater. Então, a raiz está lá na infância, né? O garoto suburbano e medroso e que só tinha de vantagem a velocidade. Era pequeno, magro e veloz. Então, tinha que correr e sair rápido daquela situação de perigo. Então, surgiu aí, mais de 50 anos atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu livro. Quanto tempo você levou para... eu sei que você... Vou mandar para você. Eu quero depois que você que bom! E vai assim, não vai mentir, né? Com você não está mentindo, né? Não. Que bom. Palavra do escoteiro. Eu queria que você falasse para mim quanto tempo você levou para escrever esse livro. Não foi longo, até porque o livro é pequeno, né? Ele não esgota o assunto mentira, nem uma antiga Barça, nossa enciclopédia Barça. Uma enciclopédia Barça sobre a mentira não esgotaria o tema. Então, esse livro é uma condensação de muito material que já foi produzido, dos vídeos, das palestras, dos treinamentos que eu dou para capacitar
alguns profissionais para detectar mentira, né? Gente de alfândega, de polícia, gente que lida com situações extremas e que precisa fazer uma leitura em tempo real se o outro está mentindo. Então, o livro foi rápido. Acho que em 6 meses ele foi escrito, porque eu já tinha Quando a muito pessoa material está pronto. mentindo, é, você, por exemplo, você é um gestor de segurança pública, né? Tá. Você é um policial. Então, vocês já são treinados para saber se a pessoa está mentindo. Como é que vocês veem que a pessoa está mentindo? Ela treme a voz, ela começa a suar frio, os olhos ficam divagando. Vamos lá. Vou fazer uma descrição para você e você vai me dizer sobre quem eu estou falando, tá? A pessoa chegou diante de você e começou a não conseguir lhe encarar, começou a olhar para baixo, ela está com as mãos impacientes, então um dedo aperta o outro, ela gagueja quando tenta falar com você, ela começa a suar muito, você vê o suor escorrendo, você percebe que ela está com aceleração cardíaca, né? A pulsação aqui na jugular ela está evidente e ela tem a perna balançando. Então, Lúcia, eu estou falando de uma pessoa que está mentindo. ou E ela está é roubando. muito tímida. Acabei de descrever uma pessoa Tímida? tímida. Sim, eu estou diante de você, você é uma celebridade e você me intimida. Então, eu vou gaguejar quando Sim. falar com você, eu vou estar ansioso, nervoso. É isso a questão de não confundir sinais de timidez com sinais de mentira. Desculpa. Tá vendo? Fiquei nervoso. A garganta seca é um sinal Sim. de estresse, porque ela vai ressecando. Então a pessoa pigarreia. O melhor remédio é beber água. Então, se eu passasse uma receita de bolo dizendo a pessoa quando pisca mais do que normal, ela está mentindo, porque a pessoa quando tem esse movimento é porque ela não quer perder o contato visual com você para saber se você está acreditando ou não na mentira que ela está contando. Então, este contato visual, esse reflexo, né, da pessoa piscar muito rapidamente, é para não perder um microsinal facial seu de desaprovação ou de dúvida. Isso é bem simples. Mas esses comportamentos do tímido ou da pessoa que não é tímida, mas está intimidada por uma figura de autoridade, ou de um mentiroso, são fisiologias que se sobrepõem. Por que eu estou colocando isso? Porque é muito importante ter isso em mente antes de apontar o dedo e dizer que A ou B está mentindo. Porque até o polígrafo, até a máquina, né, o famoso detetor de mentiras, ele não diz se a pessoa está mentindo, ele diz se a pessoa está falando a inverdade. Porque a máquina, o polígrafo, é calibrado para medir suas reações fisiológicas quando você não está dizendo a verdade. Porque a maioria das pessoas tem reações fisiológicas descontroladas, né? Suor, aumento de temperatura, palidez, dilatação de pupila, quando está sob estresse. Você não fica sob estresse quando responde para o técnico lá que está operando o polígrafo, para a pessoa que está fazendo o interrogatório, sobre o seu nome, nome dos seus pais, onde você mora, qual é a sua profissão, como foi o seu dia, porque são perguntas de calibragem. Quando ela começa a perguntar, você estava aonde na noite de 13 de agosto de 1945, naquela sexta-feira chuvosa? Se você estava na cena do crime, normalmente vai se abalar com isso. Se não, você vai continuar dando respostas que não vai mostrar o ponteirinho, né? Os ponteirinhos do polígrafo não irão se alterar. Então, Quanto existe tempo muito demora isso. uma sessão com polígrafo? Depende da capacidade de mentir do entrevistado e a capacidade de entender para que caminho deve conduzir o interrogatório do entrevistador. Né? Porque se ele percebe que aquela pergunta que foi feita gerou uma resposta insatisfatória, ele vai refazer essa pergunta com outro formato mais à frente. Porque se ele
se insistir, não, você mentiu, responda direito, você mentiu, ele só vai conseguir que a pessoa vá travando, 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 e ela vai construir esse muro e vai saber que dali vem pancada. Então ele Aham. guarda aquela informação, continua com o interrogatório e mais à frente ele coloca novamente essa pergunta construída de outra forma. E aí a pessoa vai tentar escapar novamente. Então ele vai tentando, é como um peixe que vai ser fisgado e ele não pode ter a pressa em puxar o anzol. Ele tem que dar linha, esperar que a coisa amadureça. E aí, como é que a pessoa mente em videochamada pessoalmente? Tem algumas dicas? Tem. Em videochamada, é mais ou menos aquilo que eu comentei antes. As pessoas ficam mais artificiais, ficam numa postura e numa forma de falar que parece aqueles locutores de festa de rua que diziam um recadinho do amor. Atenção, fulano. Fulano está esperando por você ao lado da roda gigante. As pessoas, quando estão mentindo, dificilmente relaxam, dificilmente mostram o seu lado real, porque estão tão preocupadas em causar uma boa impressão, em conquistar, em criar uma situação artificial, que elas não conseguem deixar fluir. E a verdade seja dita, você é uma pessoa que deixa as outras à vontade. Eu estava assistindo o seu papo anterior com a psicóloga. É muito bom conversar com você. Eu imagino que seria uma delícia estarmos saboreando um bom vinho. Imagino que o sobrenome Zanelli seja italiano, né? Sim. Tem ascendência italiana. Então, imagine na Toscana, tomando um bom vinho, olhando aquela paisagem maravilhosa. Ou em Veneza, melhor ainda, né? Mais poético ainda. Melhor ainda. Pô, a conversa fluiria maravilhosamente bem. Uma pessoa chata que não consegue deixar os outros à vontade, ela também acaba colhendo essa situação do outro ficar artificial. Quando você boa anfitriã, né? E recebe bem e deixa as pessoas à vontade, elas tendem a mostrar o melhor lado para você e para a audiência. E eu queria que você falasse assim, no caso, você dá treinamento também para empresas, né? Sim. E aí, qual é o foco disso? Depende da empresa. Mentira. Imagine que existem situações distintas, né? Tanto pode ser para oficiais de alfândega, que aí tem que ter toda a leitura de uma linguagem corporal daquele passageiro que está tentando aparentar uma tranquilidade, quando na verdade não tem nada de tranquilo. É aquele passageiro que chega em cima da hora e tenta despachar a bagagem usando o tempo e a pressa a seu favor. Ou pode ser um RH que está lidando com uma seleção difícil de pessoal ou de pessoas que já estão instaladas na empresa que têm um relacionamento difícil. Então, o tema sempre o eixo sempre é a mentira, mas aí depende em que aspecto. É uma mentira do cotidiano? É uma mentira de um traficante que está querendo passar pela alfândega? É a mentira de alguém que só exagerou no currículo? Existem variações e tanto esse trabalho, não só para o livro, mas para o curso online que eu tenho sobre a mentira, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo no Brasil e fora. Então, a nossa querida Itália também foi um cenário onde eu pude perceber essa fluidez das pessoas. Nós, os italianos, temos muitas similaridades, né, comportamentais, coisa que eu não percebi na Polônia, coisa que eu não percebi na Áustria, que são pessoas mais dúcteis, né? Aquelas pessoas mais duras. Não. E é até mais difícil perceber se estão mentindo, porque elas são monocórdicas, né? Elas dão um bom dia e dão condolências e demonstram alegria praticamente sem variar nada. Já o italiano é aquela coisa alegre, festiva. Pô, eu entrava no restaurante lá em Roma, por exemplo, em 5 minutos o garçom estava sentado com a gente, conversando e sorrindo, e chamava o metro tirava foto. Isso, pelo amor de Deus, em outros países também da Europa, mais frios comportamentalmente, muito difícil. Mais difícil. Respondendo sua pergunta, eu coloquei esse assunto em pauta porque, independente de ser
uma Polônia, uma Áustria, uma Itália, Estados Unidos, Chile, qualquer que seja o país, as pessoas mentem quase do mesmo jeito. É lógico que existe a barreira da língua, existe a sociedade que pune mais ou menos, né, a mentira, que é mais ou menos tolerante com isso, mas existe uma grande similaridade com as situações que provocam mentiras e como as pessoas tendem a usar esse subterfúgio para se dar bem. Isso é fato. No caso do Brasil, é o famoso jeitinho brasileiro, né? Que não mudou. Não mudou. Existe Culturalmente, muito isso do... parece que está pior. Pois é, Né? infelizmente. Eu acho que o preço mais alto que a gente paga por essa situação tem a ver com o nosso tempo. O tempo que é o nosso bem mais valioso, nada a ver com ouro, com diamantes, tempo. As pessoas que mentem muito pra gente fazem com que nós percamos tempo. Em conversas infrutíferas, em conversas que não vão levar a Sim. nada, em situações onde ninguém ganha. Então, elas desperdiçam a nossa vida. Isso é terrível, isso é extremamente doloroso. Não vale a pena. A administração do tempo, hoje em dia, sempre foi um grande problema, né? Mas, chegando a uma certa idade, a gente descobre que o nosso bem mais precioso é o tempo. Porque você não tem como fazer ele voltar. Não. Não. E à medida que a gente vai avançando nessa jornada, vai percebendo que não devíamos ter gasto tanto tempo em salas de reunião, ou em filas, ou em relacionamentos improdutivos. Agora é tarde. Então, nós ficamos mais chatos e mais seletivos com o tempo, por termos perdido tempo. Né? No campo corporativo, as pessoas mentem mais no quê? Desvio de dinheiro, autopromoção. Vamos lá. Dentro do ambiente corporativo, você tem mentiras padrão. Né? Padrões de mentira que tem a ver com o tipo da empresa e o tipo de setor que a pessoa trabalha. Vendedores são pessoas que precisam ter Eu toquei no ponto. Os vendedores, eles, seja de qual segmento for, eles vão ter sempre uma excelente desculpa para estar chegando atrasados, para faltar aquela reunião, sempre tem uma avó a ser morta, um tio que está doente, um filho que quebrou o pé. Vendedor, ele vende produtos, vende serviços e vende ilusões também. Então, também. Já a mentira sobre almoxarifado, né? E o pessoal de descarga de mercadorias, eles, em alguns setores, existe uma tendência de avariar aquela mercadoria que está sendo despachada para tirar alguma vantagem daquilo ali. Em linhas de produção, você tem alguns comportamentos desviantes que provocam falhas no maquinário, falhas na produção para tirar vantagem de uma manutenção, de uma nova peça, de um fornecedor que prometeu dar algum agrado àquela pessoa. Então, não existe um único tipo de mentira, existe uma quantidade enorme de mentiras que, aí sim, não mudam muito se é uma empresa de metais no Rio Grande do Sul, em Goiás ou no Amazonas, o segmento meio que padroniza isso. Mas a mentira está presente em serviço, indústria, comércio, não tem esse segmento que possa ficar imunizado contra isso. Os políticos também não, né? Não, para política é pré-requisito, né? Ele não ascende na carreira se não souber manejar a mentira de forma competente. É impressionante. Quem mente mais, homem ou mulher? Normalmente essa é a pergunta que eu faço, mas o homem mente mais, a mulher mente melhor. Então, em quantidades, os homens despejam muito mais mentiras. Agora, quais as mentiras que vocês mais contam? É a primeira vez que acontece isso comigo. Essa é campeã. Essa é clássica. Eu nunca brochei antes, isso nunca aconteceu comigo. E das mulheres, tô com dor de cabeça. Eu sou virgem, querido.
Mas é legal. Algumas são muito divertidas. Você vai visitar uma criança recém-nascida e eu seria avô no começo do próximo ano. Pô, Parabéns. Obrigado, esperei muito por isso. Mas você olhar para o recém-nascido, e eu falo dos meus filhos, das pessoas que eu mais amo e que são pessoas lindas, né, fisicamente e espiritualmente, mas quando nasce é muito feio. Todo recém-nascido tem cara de joelho. Você olhar para o recém-nascido e dizer que coisa linda. Não, que coisa amada. É É a cara do diferente. pai, Pô, só né? se o pai for um joelho machucado. Aquele joelho ralado no chão. Aí é a cara do pai. Ou você ganhar presentes que não tem nada a ver com você. Você fala, que maravilha, era exatamente o que eu estava esperando ganhar. Estava precisando disso. Pô, essa faz parte das mentiras brancas, né? As mentiras sociais que Uhum. viabilizam a convivência e o cotidiano do ser humano. Mas nesse aspecto E aí, mulheres mentem menos, mas com a qualidade mais apurada. E homem mente são por mais qualquer coisa. refinadas, são mais Mais refinadas, as mulheres refinado. são mais refinadas na hora de E mentir. vocês vêm de fábrica com a porcaria de um detetor de mentiras que é melhor do que qualquer polígrafo. Vocês têm esse sexto sentido que acaba com a gente. A gente, quando pensa em mentir, você já Ah, olha e faz, não, não faça isso. a mulher desconfia mais. Pois é. Eu acho que tem a ver Porque essa essa ligação de história que ele vocês é com. assim, aquela história, eu acho que ele não era assim, ele era assim. Você não queria É... enxergar que ele era uma tralha, Não diz que o amor é né? cego, né? Ele cega também por conta disso. Cega, cega bastante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do teu livro e também sobre as tuas palestras motivacionais. Vamos lá. A mentira, quando é tóxica, quando é uma mentira que faz mal, né, para o ambiente familiar, para o ambiente laboral, é preciso entender que tipo de mentira é essa. E aí, na mentoria ou no curso, eu promovo muito essa reflexão de entender. Não é só detectar mentira. Detectar mentira é relativamente simples se você estiver focado, se você conseguir se instrumentalizar, se ficar um pouco distante do contexto, né? Não está tão envolvido que possa avaliar sem parcialidade as situações. Mas o porquê ele está mentindo? Existem mentiras, e aí indo no aspecto familiar, mentiras que são contadas por crianças que estão sendo abusadas, por idosos ou pessoas numa dependência, que os cuidadores estão sendo violentos com essa pessoa, e essa pessoa, ou essa criança, ou esse idoso, acaba mentindo que está tudo bem, dizendo que está ótimo, com medo da retaliação, com medo da represália desse outro. Então, Uhum, entender o motivo da mentira, não raro, é muito mais importante do que entender se a pessoa está mentindo ou não. tá. Isso nas dinâmicas familiares. Nas dinâmicas laborais, existe tanta. Tem até o psicopata corporativo, né, que o psicopata dentro da escala humana, é quem consegue mentir de forma mais elaborada. O psicopata, por não ter nenhuma empatia em relação ao outro, ele pode contar a pior mentira do mundo sem que aquilo o abale, sem que aquilo faça qualquer diferença para ele. Se o resultado daquela mentira vai ser a desgraça do outro, para ele é indiferente. É por isso que ele Para mente ele é tão bem. indiferente, né? Exatamente. Tem muito psicopata em empresas, não tem, Jorge? Tem. E existem determinados segmentos que atraem mais os psicopatas. Um líder de indústria, um capitão da indústria, né, um grande empresário, um piloto de avião, um cirurgião, magistrados. Entenda, não estou dizendo que essas pessoas que exercem essas Sim. profissões são psicopatas, mas os psicopatas procuram essas profissões porque dentro delas eles conseguem exercitar aquela síndrome de Deus. Eles têm o poder de vida ou de morte, de liberdade ou de prisão sobre essas Uhum. pessoas que estão abaixo dele. Então, esse complexo ele consegue ser vivenciado todos os dias por pessoas que estão nessas posições chaves, né? Políticos e líderes religiosos. Então, existe muitos psicopatas que buscam esses cargos, essas funções, e existem psicopatas de menor potencial letal, né? Potencial ofensivo, dentro das estruturas
que é aquele cara que manipula, que puxa o tapete do outro, que provoca uma briga entre Sim. departamentos, que consegue desestabilizar as relações, e ele sente muito prazer com isso. Então, é uma realidade do cotidiano, não é só do Brasil, isso em todas as partes. Essa competitividade do ser humano extrapola limites éticos e morais e vai para o tudo ou nada. Eu preciso tirar vantagem, eu preciso ganhar, eu preciso me dar bem, independente do preço que o outro venha a pagar, muitas vezes um preço altíssimo que venha a pagar por conta disso. Um gestor, quando vê que a empresa está tendo problemas e ele não consegue detectar, é importante uma auditoria externa, não é? Para Sim, você sim. descobrir onde está sendo a mentira, onde está Normalmente sendo o meu o problema, o trabalho prejuízo. acontece exatamente nessa situação que você citou e de forma invisível, né? Eu entro e saio da empresa como um consultor da área de marketing ou até um consultor motivacional, mas o meu trabalho está sendo muito mais profundo em analisar comportamentos desviantes, quem é de repente um infiltrado, né? Alguém da concorrência que foi colocado dentro daquela empresa para roubar segredos industriais, segredos empresariais, e essa pessoa tem um comportamento que pode ser detectado. E aí a minha presença lá, eu não faço mágica, eu só faço a leitura como deve ser feita e oriento, né, o cliente para que ele observe determinados padrões. Imagine que uma pessoa que tem uma função dessa, ela ganha um salário daquele empregador e ganha outro salário do corruptor externo, que quer que ela Sim. venda segredos, que desvie, que sabote. Então, o padrão de vida dessa pessoa é incompatível com a renda que ela tem, com o salário que ela recebe daquela empresa. Imagine, dois salários, né? Sim, claro. Um real e o outro ilícito, né? Esse dinheiro ilícito, e aí na grande maioria das pessoas, é um dinheiro que queima na mão. É um dinheiro que foi ganho sem honradez e por queimar na mão, ele faz com que a pessoa precise se livrar dele. Então esse dinheiro não dá cria, esse dinheiro não se transforma em bens duráveis. A pessoa começa a comprar bobagem, roupa, sapato, relógio, troca de carro. Ele precisa expiar essa culpa colocando esse dinheiro para rodar. O outro salário não. O outro dinheiro ele é bem gerido. Esse é o dinheiro da culpa. É o dinheiro que ele não quer Ele por perto, precisa mas se também livrar, né? ele precisa se livrar. Mas ele não consegue sair da teia depois que entra. Fica muito complicado. Então, isso gera sofrimento, gera angústia, gera depressão. É um Um círculo. monte de coisa. O ser humano começa a mentir a partir de quando? De criança ou já de adolescente? Na adolescência piora? Tecnicamente, com meses de vida. Acompanhe o raciocínio. Meses? Meses. Tô lá no berço, né, com fome. Chorei. Aí aquela criatura cheirosa, carinhosa, vai, me tira, me dá o peito. Opa, que bom. Tô com fome, chorei. A cheirosa foi lá e me colocou. O leite desceu, sujei a fralda. A cheirosa vai lá, tira, limpa a fralda e tal. Com essa rotina, eu percebo que em algum momento eu não estou mais com fome, eu não estou mais com a fralda suja, eu não estou com cólica, com alguma dor. O que é que eu faço? Porque eu quero o braço, eu quero aquele calor cheiroso, eu quero ser embalado. Então, o choro de um bebê com meses pode ser já uma manifestação de mentira. Ele não está raciocinando, é uma coisa meio instintiva mesmo. Ele sabe que o faz com que aquela pessoa chegue e o tire do berço. Então, e lógico, o adolescente ele conta mentiras para ser aceito. Muito. Eu acho que essa nova geração já começa isso na pré-adolescência, né? Porque estão tão ansiosos para antecipar tudo, são sexualizados muito cedo, que é uma desgraça. Meninas de 12 anos já estão pensando em botar maquiagem, em botar sutiã com enchimento falso para impressionar, estragam a infância, atropelam a infância quando deviam estar fazendo bobagem, né? Brincando de boneca, enfiando o pé na lama, coisas que criança tem que fazer. E quando a pessoa não vive isso, o preço por ter pulado essa fase aparece lá na frente, com adultos com comportamentos infantis. Então,
é responsabilidade dos pais se fazerem presentes para dizer, opa, peraí, essa música não, que se vestir como essa cantora aqui não, fazer isso aqui não. Você não assiste esse programa, não vai para esse tipo de show. Pai e mãe tem que ter um papel muito chato, mas que faz parte de ser pai e de ser mãe, para que É o verdade. filho e a filha tenham infância, pré-adolescência, adolescência, juventude e entre na vida adulta, sem queimar fases, que é terrível. Agora, no caso dos profissionais, por que que se mente tanto? Porque eles conseguem vantagens. Robert Hare, que é um psiquiatra canadense, que foi quem desenvolveu o teste para a detecção de psicopatas, ele tem uma colocação muito boa. Ele diz, nós mentimos porque somos muito bons nisso. É simples. Nós mentimos para nos isentar de culpa, para conquistar uma posição, para conquistar uma pessoa, para conseguir um upgrade da classe econômica para a primeira classe, para tomar 2 cafés da manhã no hotel, toma às 7 da manhã, vai para a rua, quando volta às 10 toma de novo. O ser humano busca a mentira porque ele ganha alguma coisa com isso. Ou deixa de ser punido, ou ganha, ou tem alguma vantagem. Mas ele sempre tem algum ganho, seja material, ou emocional, ou financeiro, porque ele aprendeu o caminho para não dizer a verdade, para mentir, para omitir e tirar vantagem. Como é que você vê o fenômeno das fake news? Que é um perigo. Não, de verdade, eu não vejo como fenômeno, eu vejo como um exagero. Se a mentira é inerente ao ser humano, desde aquela que eu falei, né, 2000 anos atrás, e o anonimato gera tudo isso, o que nós temos de diferente hoje é a reverberação do que é dito, do que é postado. Enquanto aquela maledicência ficava restrita ao muro da vila, ao muro da cidadela, agora qualquer mentira pode varrer as pessoas que estão Verdade. conectadas mundo afora, mas a mentira, na essência, é a mesma. O impulso para mentir é o mesmo. Ele só é amplificado hoje de uma forma que não podia ser no passado. Então, eu ouço muito essa expressão, o fenômeno das fake news, e eu, quando começo a tirar as camadas, essas cascas externas, eu enxergo como pontualmente alguma coisa que já vem sendo feita, só que agora ganhou voz, ganhou essa amplitude de reverberação. Basicamente é Porque isso. as pessoas agora têm, pelo WhatsApp, mandam um monte de coisa e nem vê, né? A pessoa Pois lê a é, primeira linha e é a já dispara. necessidade de... eu fui o primeiro a compartilhar isso aqui, então eu repassei de forma inédita, né? Fui o primeiro a repassar a notícia. Pô, parabéns, amiguinho. Você repassou uma notícia que é falsa. Então você É, fez parte dessa insanidade coletiva. Mas crime e castigo, se não há punição para essa difamação, para essa propagação, há o incentivo para se fazer mais. Então, o crime sim. se perpetua porque não há uma punição para quem faz aquilo. E é difícil punir por conta do anonimato que a internet possibilita. Quantos perfis você tem falsos aí de pessoas, avatares que não resistem a uma investigada mais funda, porque você vê que não tem nenhum CPF real por trás daquilo ali, é um monte de brincadeiras de mau gosto, péssimas brincadeiras, de gente que passa o dia de forma desocupada, nociva, ociosa, fazendo o que não deve. É verdade, verdade. Agora, qual a diferença entre um sociopata e um psicopata? Os psicólogos de plantão aí me odeiam quando eu faço isso, porque para que fique mais fácil explicar, eu recorro à escola antiga, à classificação antiga, que diz o seguinte: o sociopata, ele é fruto do meio. Ele é o resultado de uma criança que foi abusada, que foi negligenciada, que foi violentada. Então, ele não era aquilo e, por conta do meio, ele desenvolveu esse comportamento desviante. E isso pode ser tratado como uma doença, em alguns casos pode ser revertido. O psicopata, ele vem com defeito de fábrica.
ele não tem como ser consertado, não existe tratamento, não existe como transformar um psicopata numa pessoa normal. Você pode, em alguns casos, dependendo do nível de psicopatia, deixá-lo funcional. Os pais detectando isso cedo, fazendo o encaminhamento necessário, o acompanhamento, a contenção, uma reeducação, você contém aquele mal, mas você não cura. Então, isso Vou dar um exemplo simples. Todo pedófilo é psicopata. Nem todo psicopata é pedófilo. Existe uma mentira muito grande e perversa em tentar dizer que a pedofilia, que os pedófilos são doentes, são pobres coitados. Não são doentes coisa nenhuma. Eles têm plena consciência do que estão fazendo. Eles olham para aquele bebê, para aquela criança, como uma coisa, por total falta de empatia. Então, não é possível a gente admitir que transformem em vítima o agressor e culpar a vítima por ser bonitinha, por ser atraente, por ser uma menininha. Pelo amor de Deus. Isso precisa ser combatido diariamente. Então, a psicopatia não tem cura, não adianta tentar passar a mão, não adianta ser condescendente, tentar ser humano. Nós não estamos tratando de um ser humano, estamos tratando de uma coisa que nasceu com um defeito que era humano na gestação, mas quando nasceu, da formação mesmo, lá no útero, ele acabou vindo com esse defeito de fábrica. É como alguém que nasce sem os braços. Pô, é uma pena, mas a pessoa não tem os braços. A pessoa nasceu com 2 cabeças. É uma pena, mas não tem o que fazer. A psicopatia é isso. É alguém que não vai se consertar nunca. E não é má vontade. É porque é impossível você fazer uma cirurgia e colocar empatia no corpo daquela pessoa. Não, na cabeça isso não se desenvolve. Nesses anos todos da sua carreira, me cite alguns casos de mentiroso que você conhece. Pô, foram tantos. Que mais te marcou no começo da tua carreira? Eu lhe falei por que eu comecei essa busca por entender melhor a mentira. Eu vou dar um salto de poucos anos entre aquela criança de 6 anos que apanhava na escola, isso foi há 50 anos atrás, para o garoto de 10 anos que foi encantado para o clube, para tomar banho pela primeira vez. Fiquei sócio do clube, tinha piscina, tinha campo de futebol, tinha tudo. E aí esse garoto tirou a roupa, o relógio, as coisas, colocou aquele saquinho, né, que fica nos clubes para poder ir para a piscina. Fiquei com o númerozinho de identificação. Quando eu voltei, que coloquei a mão ali, peguei minha roupa, vi que o relógio estava faltando. E eu estava cercado de adultos, 3 ou 4 adultos que tomavam conta daquele departamento. Uma criança de 10 anos olhando para os adultos, e os adultos dizendo: não, você não veio de relógio. Fulano, você viu ele vir de relógio para cá? Não, não vi. Você não veio de relógio, não. Seu relógio você deve ter deixado em casa. Então, eu sabia que eles estavam mentindo. Eu não tinha como provar, porque eu era uma criança e eles eram adultos. Eles já passaram a me ignorar, porque era o melhor que eles tinham a fazer para não criar caso. E aquela criança assustada, fui embora com muita raiva, prometendo que jamais iriam fazer isso comigo de novo. Então, nós somos, e aí se você é um cirurgião, se você é um piloto, se você é um criminólogo, um jornalista, você é hoje o resultado de todas as experiências vividas, boas ou mais, mas que foram, sem que você percebesse, conduzindo você por esse caminho até essa versão nova, fresca, atual, que nós somos aqui, nesse momento. E agora fala um pouquinho da sua unidade de análise de comportamento humano, da tua empresa. A UAC. Esse instituto. A UAC nasceu 10 anos atrás, justamente porque eu percebi, e aí o motivo do nascimento dela foi que alguns empresários que me contratavam para detectar a mentira dentro da empresa, eles, quando recebiam o dossiê com as informações, queriam riscar da empresa aqueles nomes, demitir todo mundo. Quem estava envolvido diretamente ou indiretamente, vai para fora. E aí ele demitia e tinha que admitir novos funcionários para aquela função. Muitas vezes o problema não estava no funcionário, estava na função e no corruptor externo. Então o problema continuava ali e ele só fazia trocar as pessoas, os atores, né?
com pouco tempo, aqueles novos atores ali estavam contaminados, estavam fazendo as mesmas práticas erradas dos outros. Eu percebi Uhum. isso e vi que, financeiramente, e eu tive que mostrar onde dói no empresário, que no bolso dele é mais vantagem ele manter aquele funcionário que só viu o que estava acontecendo, mas não se envolveu por medo de uma retaliação, de uma represália. É mais fácil você reciclar e dar uma segunda chance a esse cara, dizendo, olha, é a sua última chance, você está aqui para o que der e vier. Esse cara vai ser um fiel defensor desse empresário por ter recebido essa segunda chance. Essa reciclagem vai fazer com que esse empregado tenha uma longa vida dentro da empresa e esse problema vai tender a acabar. Então, a UAC foi criada justamente para também fazer isso, mas para gerar uma nova oportunidade para quem falhou e uma economia para o empresário que muitas vezes é o próprio culpado pela situação que ele deixou se instalar na empresa, que é aquela vulnerabilidade de deixar dinheiro muito fácil, deixar mercadoria muito fácil, não ter controle sobre a entrada e saída. O ser humano, basta ter a tentação certa que ele acaba indo para o caminho errado. Aí ele acaba indo. Eu queria que você deixasse... Primeiro, eu quero te agradecer. Adorei o papo. A conversa foi muito boa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas agora. Eu gostaria primeiro de agradecer. Foi um papo muito gostoso. Está sendo um papo muito gostoso. Obrigado pelo convite. Estou à sua disposição para a gente falar sobre quaisquer outros temas. Eu tenho um outro livro que vai ser lançado, que é sobre luto, depressão e suicídio, que trata especificamente sobre esses três temas, esses três gatilhos que estão ligados. Eu gostaria que, passada essa pandemia, passada essa situação tão adversa, tão atípica, que nós pudéssemos aí bater um papo ao vivo pessoalmente, tomando um chá, tomando um vinho, falando sobre as coisas boas da vida. Pode ser, ao invés de uma live sendo transmitida a tantos quilômetros de distância, a gente pode até transmitir também, mas estando presencialmente. Sim. O recado é que as pessoas tenham calma. Nós achamos que, por estarmos vivendo esse momento, que nunca a humanidade tinha passado por isso antes, que nós somos a geração que mais está sofrendo, a geração que mais está marcada. Calma, não sejam tão fatalistas. Lembrem-se que há 70 anos atrás estava rolando uma Segunda Guerra Mundial que matou mais de 100 milhões de pessoas. Anos antes, a Primeira Guerra Mundial devastou também uma quantidade absurda de seres humanos. Então, é um momento difícil, é um momento complicado, mas nem de longe é o pior momento da história. Eu sou um apaixonado pela história e posso garantir que esse ciclo que nós estamos vivendo, ele é muito pequeno em relação a ciclos devastadores que já vieram antes e a ciclos devastadores que virão depois. Então, calma que isso vai passar e nós vamos sair mais resilientes do outro lado, vamos sair mais fortes. Então, muito obrigado e que seja leve a jornada de cada um de nós. Eu queria que você deixasse suas redes sociais e também que você... Onde eu posso comprar teu livro? Onde as pessoas podem comprar teu livro? Na Amazon. O meu eu já ganhei. O seu já ganhou. Vou despachar para você. Ele vai estragado, porque eu vou colocar uma dedicatória, então é um exemplar estragado que vai para sua mão. Mas na Amazon, a Amazon tem sido muito correta, muito pontual na entrega dos exemplares, seja em qualquer parte do Brasil. E o UACH, Unidade de Análise do Comportamento Humano, tem um canal com vídeos da UACH que traz muito esse tema da mentira, comportamento humano, empregabilidade. Tem vários vídeos lá que tratam sobre isso. Também luto, depressão e suicídio. E o canal aqui no Instagram, que é @uacbrasil. Mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo. Obrigada, querido. Um forte abraço. Tchau, tchau. Bom. Tchau. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau.